noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. Dentro dos estudos da doutrina, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre polissemias. O que são polissemias, né? É um fenômeno linguístico em que uma palavra tem vários significados. Por que trabalhar a polissemia? Porque muitas vezes nós usamos uma palavra e os sentidos se perdem. Uma delas que eu escolhi hoje é falar sobre energia e fluido. A palavra energia está na moda, aplicada em vários segmentos. Pode apresentar diversos significados, mas aqueles que a utilizam nem sempre têm a preocupação de utilizá-la corretamente ou conhecer seu verdadeiro significado. Energia pode ser interpretada como vigor. Por exemplo, nós estamos cheios de energia. Também pode expressar autoridade. O comandante dirige seus soldados com energia. No campo das ciências, particularmente na física, define-se energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Já a palavra fluido é raramente utilizada e quando a utilizam é pronunciada como fluido, que na verdade é o particípio passado do verbo fluir. Define-se fluido como sendo todo elemento ou substância que não tem forma própria. São considerados como fluidos os líquidos e os gases. Há outros mais sutis, como o fluido elétrico e o fluido magnético. Assim como temos fluidos materiais que fazem parte do nosso dia a dia, também há fluidos de natureza espiritual. Os fluidos materiais são manipulados pelo próprio ser humano de inúmeras formas, conforme a necessidade de manutenção na vida, na elaboração dos alimentos, na composição de medicamentos, na utilização de aparelhos eletroeletrônicos. Já os fluidos de natureza espiritual são manipulados pelos espíritos e essa utilização não depende do seu nível de evolução. Tanto os espíritos superiores quanto os inferiores manipulam fluidos espirituais e nós não podemos ver esses fluidos, mas podemos sentir seus efeitos pela agradável ou desagradável sensação que nos proporcionam. Infelizmente, o uso corrente da palavra energia se espalhou dentro do movimento espírita. Encontramos com frequência expressões como energia positiva e negativa, doação de energia, centro energéticos, energias descompensadas. Eu até posso confessar que eu sou uma pessoa que usa muito a expressão energia. E confundo também. Por quê? É muito comum dizer que o passe é uma transfusão de energias. O correto é dizer que o passe é uma transfusão de fluidos de natureza superior, que irão auxiliar no equilíbrio espiritual, mental e também físico de quem o recebe. Por quê? Porque quando recorremos às obras de Kardec, ele foi fiel ao ensinamento da espiritualidade, aos conceitos da época científicos e empregados lá, então. E tendo esse grande cuidado, ainda assim ele foi criticado. O que seria dele e a doutrina caso tivesse optado por não se preocupar com o aspecto científico contido dos ensinamentos que recebia da espiritualidade? Não deve passar despercebido para quem estuda as obras de Kardec que ele não empregou a palavra energia em nenhum de seus livros, nem na Revista Espírita. Em sua quinta e última obra, a Gênese, ele dedicou um capítulo para tratar especialmente dos fluidos, o capítulo 14. André Luiz, na discografia de Chico, também tratou do mesmo assunto em Evolução em Dois Mundos, uma obra extremamente complexa. E no capítulo 1 da primeira parte, ele trata do fluido cósmico, e no 13, alma e fluidos. Esses temas são trabalhosos e, devido à dificuldade, oferecem muita resistência para seu uso nas casas espíritas. Sem dúvida, a questão é complexa e profunda, mas não se impede que nós possamos aprendê-la. Muitos também podem contestar dizendo que Jesus também não disse nada a respeito do assunto. Disse sim, várias vezes, mas adequando seus ensinos à capacidade de compreensão das pessoas. Ele utilizou essa verdade através de um conceito que destacou com ênfase a fé. Dizia ele aos que recebiam a bênção da cura de seus males: tua fé te salvou. E aos que se sentiam sobrecarregados pelo sofrimento: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda,
Diga essa montanha que passe e ela passará. A fé é a capacidade de confiança no poder divino, semente que todos nós podemos desenvolver. Foi enfatizada por Jesus em muitos dos seus ensinamentos, mostrando o grande poder de atração que ela possui em benefício de quem a soubesse aplicar com sabedoria. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 5, vai nos trazer este elemento e vai nos mostrar, dentro desse capítulo, a fé, a citação da fé como um poderoso fluido magnético e o grande poder da atração, dizendo que graças a ela o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Então vamos pensar nessas duas palavras para concluir: energia e fluido. Vamos deixar mais a palavra energia para as questões das coisas materiais. E vamos começar a empregar. Isso é um exercício que eu também vou começar a fazer. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai entendendo. Por que eu trouxe essa temática? Esse é um artigo apresentado num jornal, acho que foi o jornal Luz da Serra. E esse artigo que foi apresentado sobre energia e fluido faz nos refletir sobre essa temática. Por que eu trouxe? Muitas vezes a gente cita energia, nós estamos precisando de energia. Vamos falar um pouquinho mais desse fluido, dessas alterações do fluido, mas principalmente não só empregar a palavra, mas entender a capacidade que nós temos. E vamos lembrar esse trechinho, que nós podemos, graças à fé, nós podemos agir sobre o fluido, esse agente universal, modificar as qualidades e dar um impulso irresistível, podemos dizer assim. Então, quando nós temos esta confiança, que é a fé, nós manipulamos o que antes chamávamos erroneamente de energia, os fluidos, e fazemos com que eles façam exatamente aquilo que nós necessitamos. Então, quando falamos fluidos que são harmoniosos e fluidos desarmonizados, quando se diz que quem manipula são os espíritos, não podemos esquecer que nós estamos encarnados, mas também somos espíritos, o que significa que temos capacidade de manipular. Vamos usar nossa capacidade para transformar esses fluidos ao nosso redor, quase que eu disse energia, esses fluidos em torno de nós, para que tudo se harmonize da forma que precisa ser para vivermos melhores. Paz e luz, queridos irmãos, e vamos aprendendo as polissemias do dia a dia e principalmente as polissemias que acontecem dentro do conhecimento espiritual.